Graça e paz, irmãos. Irmãos, há uma figura nas Escrituras sempre recorrente a respeito do relacionamento de Deus com o seu povo. E essa figura é a figura do marido. Não é? O Antigo Testamento, principalmente os profetas, vão enfatizar muito isso. Que Deus é o marido do seu povo. O Novo Testamento vai enfatizar muito a ideia do noivo, né? Ou seja, quer seja noivo, quer seja marido, a Escritura estabelece um relacionamento de pertencimento. Ou seja, a igreja ela pertence, a igreja ela tem dono. O eleito de Deus, ele tem dono, certo? O eleito de Deus, ele tem alguém que cuida dele, alguém que se preocupa com ele, alguém que providencia as coisas para ele. Como também tem, irmãos, esse mesmo que cuida, esse mesmo que providencia, é o mesmo que nos chama a responsabilidade, é o mesmo que também nos cobra, é o mesmo que também nos castiga quando nós merecemos. Muitos crentes perderam essa perspectiva de pertencer a. Isso se deve muito por causa da famigerada doutrina do livre-arbítrio, né? Que diz que o homem é livre, que o homem é autônomo, não é? E compreendendo a palavra autônomo aqui como próprio, autos, e nomos lei, ou seja, como alguém que possui uma lei própria, certo? Como alguém que não precisa dar satisfação a ninguém. Só que as Escrituras não apresentam isso. As Escrituras não apresentam a criatura numa relação de autonomia, em canto nenhum. As Escrituras apresentam tanto a criação numa relação teonômica, ou seja, debaixo da lei de Deus, no caso, e principalmente nós, eleitos de Deus, principalmente os remidos do Senhor, né, os regenerados, aqueles que foram comprados, aqueles que foram trazidos das trevas para a luz. Estes é que não pertencem a si mesmo. E a Escritura vai dizer isso, né, que nós somos comprados por preço, né, que nós não pertencemos mais a nós mesmos. Então, essa falta desse entendimento que a igreja tem um dono, que o eleito tem um dono, sabe, tem levado muitos a viverem de forma irresponsável, certo? Viverem de forma irresponsável e achando que o relacionamento de Deus com a igreja é mais ou menos um relacionamento de um avô. Eu não tenho nada contra avô, tá? Eu tenho um avô. Mas é como se vivesse esse relacionamento de que Deus fosse um grande avô, sabe? Alguém que está pronto a colocar você no colo, alguém que, sabe, vai fazer os desejos do netinho. E não, irmãos, a Escritura não descreve Deus como avô, a Escritura vai descrever Deus como pai, a Escritura vai descrever Deus como um marido, sabe, como noivo, ou seja, como sempre alguém que tem um relacionamento de autoridade, de posse sobre a igreja, sobre os eleitos de Deus, certo? A Escritura não vai descrever o Senhor Deus como sendo alguém igual a nós, um pária, não. Ela vai descrever o Senhor Deus como sendo alguém que tem autoridade, superioridade em relação a nós. Isso é fundamental a igreja compreender, é fundamental nós entendermos isto. Porque a falta de compreensão disso é a falta, gera-nos aquela ideia de responsabilidade, né? Aquela ideia de se Deus é quem ele diz que é, e de fato ele é quem diz que ele é, certo? Ou seja, Deus é de fato aquilo que ele é, aquilo que ele diz que é. Então, se Deus é isto, se Deus exige da igreja compromisso, se Deus estabelece diretrizes, se Deus estabelece princípios, e se Deus pune a igreja quando a igreja não obedece esses princípios, então nós temos algumas coisas aqui bem definidas, certo? Primeiro, como não tem uma autonomia, o homem não tem uma lei própria. Segundo, o homem ele não pode se subverter contra o Senhor Deus enquanto seu filho e ficar impune. Não vai, de hipótese nenhuma. A Escritura diz isso, que ele não vai. Então, quando a gente tem essa compreensão, a gente deve sim procurar fazer o que Deus quer, o que Deus manda, procurar obedecer ao Senhor Deus.
Então, irmãos, vamos fazer uma síntese desse nosso breve, dessa nossa breve reflexão. A Escritura apresenta Deus como marido, noivo, senhor, pai, ou seja, como alguém que exerce autoridade sobre, nunca como um pária, nunca como um igual, certo? O homem não tem relação de autonomia, melhor dizendo, sim, ele tem uma relação de teonomia, nunca de autonomia. Porque o homem não se regula por uma lei própria. O homem está debaixo da lei de Deus, certo? O homem tem essa rebelião muito por causa da famigerada ideia do livre-arbítrio, certo? Que insinua que o homem tem sim uma certa liberdade. O homem não tem liberdade. O homem não tem essa liberdade de insurreição, melhor dizendo. Ele pode até tentar fazer uma insurreição. Entretanto, ele vai, sim, pagar pelo preço de sua insurreição em relação a Deus. Tá? A gente precisa entender isso. Sim, em relação às criaturas de Deus, em relação à criação de Deus de forma geral, você não tem o pressuposto da autonomia, e sim, debaixo de uma teonomia. Imagina a igreja, imagina os eleitos de Deus. Então que a gente tenha essa percepção, irmãos, tá? Que Deus nos abençoe.